Bom, neste vídeo aqui, vamos definir o que é tautologia, como reconhecer se uma proposição composta é ou não tautologia, e eu vou trazer também algumas relações que identificam, tá? Através de simbologia, quando uma proposição é uma tautologia. Então vamos lá. Primeira definição de tautologia. Tá? Então é primeiro para a definição. Diz o seguinte: é uma proposição cujo valor lógico da tabela verdade é sempre verdadeiro, ou seja, a última coluna da tabela verdade de uma proposição, se ela for sempre verdadeira, tá? Sempre verdadeira, então você está diante de uma tautologia, certo aí? Então você vai identificar a última coluna desta proposição, a última coluna da tabela verdade, tá, gente? Bom, aí fica fácil demais de identificar olhando para a tabela, mas nem sempre é dada a tabela verdade. E quando não for dada a tabela verdade, vão ser dadas duas formas. Ou vai ser dada uma frase, uma proposição, e você vai ter que analisar, ou vai dar uma proposição em forma de símbolo. Então vamos aprender logo em forma de símbolo, porque fica fácil para a gente traduzir isso para a linguagem proposicional. Então veja bem, eu trouxe aqui dois casos em que você olhando, você vai reconhecer se é ou não tautologia. O primeiro caso é quando você tem P ou não P. Então, são casos da mesma partícula, tá? Quando eu falo mesma partícula, é mesma proposição. Mesmo negando ela ou não, é mesma proposição, certo? Então, por que P ou não P é uma tautologia? Vou colocar aqui a tabela, P ou não P. Então, vamos lá. Se P for verdadeiro, se P for verdadeiro, então P é verdadeiro e não P é falso. Se P for falso, P só pode assumir verdadeiro ou falso, né? Se P for falso e não P é a negação de P, não P é verdadeiro. Então vamos analisar o que é que vai dar aqui. Bom, nós estamos diante do conectivo ou, né? P ou não P. Bom, o ou é aquela mãezona. Basta você dizer uma verdade que ela vai aceitar. Então, V ou F dá V. No segundo caso, F ou V dá V. Veja, por que eu só peguei esses dois casos? Porque eu quero analisar P. Ou P é verdadeiro ou P é falso. Não tem outro valor lógico para P. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então, ó, veja que eu obtive só verdade. Então, ó, isso aqui é uma tautologia, ok? Certo? E um exemplo desse aqui, desse tipo de tautologia que você vai encontrar na prova, ou é dessa maneira, P ou não P, ou então uma proposição escrita com essa essência aí. Então veja bem, se eu tenho aqui, eu estudo ou estou negando a mesma frase, ó, ou não estudo. Então aqui você tem P ou não P. Então está diante sim de uma tautologia, certo? Então cuidado, quando diz algo, eu faço ou não faço, é uma tautologia. Eu viajo ou não viajo, é uma tautologia, certo? Eu estudo ou não estudo, é uma tautologia. Eu trabalho ou não trabalho, é uma tautologia, porque você observa que tem o conectivo ou, tem uma preposição antes do ou e tem uma preposição depois. Uma delas é a negação da outra. Beleza? Vamos para o segundo exemplo de tautologia. Quando você se depara com a expressão do tipo P, ou aliás, ou P ou não P. Bom, aqui é o conectivo da disjunção exclusiva, que é aquele ou, né? Então, quais são os possíveis valores para P? Para P, P pode ser verdadeiro e P pode ser falso. Só tem isso aí. Bom,
Mas se eu quero colocar o ou, eu vou colocar o ou nos dois e vou analisar cada um. Ora, se P é verdadeiro, a negação dele é falsa. Aqui embaixo, se P for falso, a negação dele é verdadeira. Agora a gente vai analisar o resultado final, tá? No ou, no ou aqui, ó, nesse ou, para ser verdadeiro, apenas uma das proposições deve ser verdadeira. E aqui eu tenho ó, só uma verdadeira e uma falsa. Só uma verdadeira e uma falsa. Então, deve ter apenas uma proposição verdadeira. Então, V ou F, então dá V porque tem apenas uma verdadeira. F ou V vai dar verdadeiro porque eu só tenho apenas uma verdadeira. E se essa coluna aqui deu verdadeiro, é porque essa proposição nesse estilo aqui, ó, é, é tautologia. Um exemplo aí é você fazer o seguinte: ou estudo ou não estudo. Veja que aqui eu tenho ou. Se eu tenho ou, uma delas vai ser afirmação e a outra vai ser negação. Ou estudo ou não estudo, certo? Outro exemplo aí de tautologia. Bom, agora eu vou apagar, que é para colocar esses dois últimos exemplos, tá? Então, tenha muito cuidado que as bancas costumam pedir, tanto em forma de símbolo, tá? Como por escrito. E você tem que saber. O que eu aconselho é que você aprenda a forma de símbolo, porque fica mais fácil na hora de analisar uma questão que venha escrita, tá bom? Bom, agora vamos ver o terceiro exemplo de tautologia, usando a mesma partícula, tá? Então, se eu tiver essa expressão, se P, então P. Então, vamos ver. Se P, então P. Aqui eu estou diante de uma condicional, que é o se então, seta única. Os possíveis valores para P são ou P é verdadeiro ou P é falso. E agora a gente vai analisar esses casos. Quando P for verdadeiro, não P, ou não P não, P é verdadeiro também, tá? Quando P for falso, P também vai ser falso. Então vamos ver aqui como é que se comporta o resultado da condicional para essas combinações. V e V. Então, primeiro, a condicional ela só é falsa em um único caso, que é Vera Fischer. Observe que eu não tenho Vera Fischer aqui, então aqui vai ser verdadeiro, e não tenho Vera Fischer aqui, então aqui vai ser verdadeiro. Pessoal, o que é Vera Fischer? É quando a primeira Vera Fischer é quando vai dar sempre falso, é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Eu não tenho essa combinação. Então, eu estou diante de uma tautologia, porque a última coluna dessa tabela verdade foi tudo verdadeiro. Um exemplo de tautologia nesse estilo aqui, de se P, então P, é aqui, ó. Se, então. Então já detectei que tem essa condicional. Se estudo, então estudo. Correto? E o último exemplo da mesma partícula é quando você tem a bicondicional da mesma partícula sem a negação. P, se somente se P. Então vamos lá. Os possíveis valores para P. P é verdadeiro ou é falso. Agora eu vou fazer esse cálculo lógico com P. P também. Se P for verdadeiro, P é verdadeiro. Se P for falso, P for falso. Vamos ver agora o resultado dessas combinações. Bom, nós estamos diante de uma bicondicional. E a bicondicional ela só é verdadeira quando você tem as proposições que a compõem de mesmo valor lógico, ou seja, ou as duas são verdadeiras, então dá verdadeiro, ou as duas são falsas, tem que ter o mesmo valor lógico. Então, você vai observar aqui, ó, que você está diante de uma tautologia, certo? Então agora eu vou apagar e a gente vai analisar, fazer não, a gente vai analisar, fazer questões é depois. No outro vídeo, a gente vai analisar agora o caso em que aparece em
partículas diferentes, ou seja, não é mais P e não P, tá? Não é mais. Então vamos ver. Vamos lá? Vai, esse exemplo aqui. Outros exemplos. Se eu tiver, presta atenção, se eu tiver assim uma proposição, se P, então uma tautologia, tautologia. O que vai dar isso aqui? Presta atenção. Aqui não é condicional, não é isso? A condicional só é falsa quando for Vera Fischer. Quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa. Bom, quais são os possíveis valores para P? Valor lógico. P pode ser verdadeiro e P pode ser falso. Agora eu vou analisar cada uma dessas combinações. Ó, eu estou combinando P, se P, então, uma tautologia, ou seja, o consequente dessa proposição maior, o consequente dela é a segunda parte. O antecedente é a primeira. Então, o consequente é uma tautologia, ou seja, o consequente vai ser sempre o quê? Verdadeiro. Aí agora a gente vai analisar cada combinação dessa. Ora, se eu tenho aqui uma condicional e eu tenho V e V, o resultado vai ser V, vai ser verdadeiro, porque só é falso na Vera Fischer. E eu não tenho Vera Fischer aqui, ó. V e V são duas verdades. Falso e verdadeiro não tem Vera Fischer, então aqui vai dar verdadeiro. Veja que a última coluna dessa tabela verdade foi tudo verdadeiro. Então, isso aqui é sim um exemplo de tautologia. E para terminar a teoria de tautologia, vamos ver aqui o último exemplo, também com outra condicional, tá? Também com outra condicional. Então, vou colocar aqui a outra condicional, é uma contradição. Se eu tenho uma contradição, então P. Observe que aqui ó, é outra estrutura de uma proposição composta. E eu estou diante de uma condicional, certo? Se eu estou diante de uma condicional, eu tenho que lembrar da tabela verdade da condicional. Bom, essa palavra contradição a gente não viu ainda, mas eu vou já adiantar. Enquanto que tautologia é toda proposição em que a última coluna da tabela verdade é tudo verdadeiro, contradição é o contrário, tá? É a negação. É uma proposição em que a última coluna da tabela verdade é tudo falso. Então aqui eu já parto do pressuposto que é falso. Não vou partir do pressuposto, porque realmente é falso, tá? Então, realmente é falso. Então vamos lá. O valor lógico de P, ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Mas aqui, como eu estou falando do antecedente de uma proposição composta, e eu estou dizendo que esse antecedente é uma contradição, então, por obrigação, ele deve ser falso. Bom, agora vamos analisar o que resulta dessa combinação da condicional. Ora, eu tenho F se V. Se F, então V. Eu tenho aqui FV, mas só é falso na Vera Fischer. Eu não tenho Vera Fischer aqui, eu tenho FV. Se fosse o contrário, sim. Então, nós estamos diante de uma proposição verdadeira. E agora também, ó, FF. Então, o antecedente é falso, o consequente é falso. Então, a conclusão aqui é verdadeira. Veja, novamente, que nós estamos diante de uma tautologia, certo? Então, o que é uma tautologia? É toda proposição em que a última coluna da tabela verdade dela é sempre verdadeira. Nós temos aqui quatro estilos de relações da mesma partícula que são tautologia. Quando eu digo assim, ó, P ou não P, ou P ou não P, que é a disjunção, tanto faz a disjunção inclusiva como a exclusiva, tá? As duas são tautologia. Quando eu tenho uma condicional, se P, então P, e quando eu tenho uma bicondicional, P, se somente P. Bom, e por último, nós temos aqui outros exemplos quando nós temos proposições
compostas, onde o consequente da condicional é uma tautologia, isso já leva a ser uma tautologia. Ou quando na condicional, estou falando da condicional, que é o se então, o antecedente for uma contradição, que a gente viu esse caso aqui, ó, é uma contradição, ou seja, é sempre falso. Independente do valor de P, isso aqui vai dar verdadeiro. Certo, gente? Então, o que você deve saber de tautologia para levar para qualquer prova de qualquer banca é esse assunto aqui, tá bom? Agora, vamos resolver as questões de tautologia, contradição e contingência. Questão de número 1. Considere as tabelas verdades 1, 2 e 3 a seguir. Gente, quando for dado a tabela verdade e ela já está completa, né? Você vai observar a última coluna. Na tabela verdade número 1, a última coluna deu tudo verdadeiro. Isso aqui é característica de quem? De uma tautologia. Na tabela 2, a última coluna da tabela verdade deu tudo falso. Então, estamos diante de uma contradição. E a última coluna da tabela verdade, estamos aqui ó, mesclando verdadeiro e falso. Lembra que eu falei? Não interessa se tem metade, não, gente. Pelo menos ter verdadeiro e falso já caracteriza uma contingência. Contingência. Certo? Porque aqui mescla verdadeiro e falso. Então é correto afirmar que a tabela número 1 é uma contradição. Errado. B. A tabela, a tabela 1 representa a tautologia, correto, que é o gabarito. Vamos ver as outras. C. As tabelas 1 e 3 representam contradição. Não. A 3 é uma contingência. Contradição é a 2. D. As tabelas 2 e 3 representam tautologia. Nada disso, né? Tautologia é só a tabela 1. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Quais das proposições a seguir representam uma tautologia? Vamos lembrar? Tautologia, temos 4 maneiras de representar a tautologia, né? Da mesma partícula. Será que tem questões da mesma partícula aqui? Aqui, ó, P e Q. P e Q é o quê? É uma proposição composta com duas proposições simples aparecendo uma única vez. Isso aqui é uma contingência. A letra B também, ó, é uma proposição composta, onde o Q aparece uma vez e o P também. Então, contingência. Fica fácil, gente. Depois que você aprende, é só treinar. A letra C. A letra C eu tenho uma proposição composta por P e Q. O P só aparece uma vez e o Q também. Isso aqui é uma contingência. A D. Opa, ficamos na dúvida entre D e E, né? As duas são da mesma partícula. Vamos lembrar, quais são as 4 relações da mesma partícula que são tautologia? Que são tautologia. P ou não P, que é a disjunção inclusiva. P ou não P, que é a disjunção exclusiva, tá? Se P, então P, que é a condicional da mesma partícula, e a bicondicional também da mesma partícula. São essas 4 que são tautologia. Professor, e se eu não lembrar? Bom, se você não lembrar, então o gabarito aqui ó, é letra D, né? Se você não lembrar, você vai fazer o seguinte, vai testar D e testar E. Vamos testar D? A D eu tenho P ou não P. Fazer o que a gente fez na aula lá de tautologia. Vamos lá, quais são os possíveis valores para P? É verdadeiro e falso. Como aqui eu tenho V, ó, opa, como aqui eu tenho ou, que é o ou, tá? É o conectivo ou. Então vamos lá. Eu quero, antes do ou, eu quero uma proposição e depois dele eu quero a negação dela. Ó, se antes era V, a negação é F. Se antes era F, na segunda linha, a negação é V.
E aqui, ó, a gente vai fazer a conclusão. E é essa conclusão que diz que é tautologia, contradição, contingência, tá? Lembrando que o ou é aquela mãezona, basta dizer uma verdade. Na primeira linha tem uma verdade, então já é verdadeira. Segunda linha já tem uma verdade, que é essa aqui, então é verdadeira. Estamos diante de quem? Tudo verdadeiro? De uma tautologia. Mas vamos ver a letra E. A letra E nós temos assim, ó. Se P, então não P, tá? Quais são os possíveis valores para P? Verdadeiro e falso. Como aqui eu quero se, então eu vou fazer isso aqui, ó. E agora eu vou completar. Veja que depois da seta é a negação do que veio antes, que é a negação de P. Nesse caso aqui, se P foi verdadeiro, o não P é falso. Nesse caso, se o P foi falso, o não P é verdadeiro. E agora a gente tira as conclusões. Nós estamos diante de uma condicional, que é o se então, tá? É a condicional. A condicional é aquela história da Vera Fischer, vamos lembrar? Vera Fischer é fantástica, para não dizer feia, né? Fantástica. Só para lembrar esse F. Então, se na condicional você tiver Vera Fischer, ou seja, a primeira verdadeira e a segunda for falsa, ela é falsa. E as outras combinações vai dar sempre verdadeiro. Na primeira linha eu tenho Vera Fischer, então aqui é falso. E na segunda eu não tenho Vera Fischer, então aqui é verdadeiro. Ora, a coluna dessa tabela verdade deu falso e verdadeiro. Isso aqui é o quê? É uma tautologia? Não. É uma contradição? Não. Para ser contradição, deveria ser tudo falso. É uma contingência. Então, o gabarito aí, ó, é letra D mesmo, tá, gente? Vamos para a questão 3. Assinale a alternativa que apresenta um caso de proposições compostas que representam uma tautologia, uma contradição e uma contingência. Bom, se você observar aí, todas as alternativas, elas tratam de relação de mesma partícula. E a gente já viu, né? Então, é só você revisar. O gabarito aqui, ó, é a letra C. Tautologia é P ou não P. Contradição é o P e não P. É o contrário dessa aqui, ó. Veja que aqui é o ou, é a mãezona. Aqui é o pai. Aqui é a mãe, que é o ou. O i é aquele exigente, é o pai, tá? E contingência é essa daqui. Contingência é se P, então não P. Então, gabarito aí na letra C. Qualquer dúvida, é só você revisar o que a gente viu já e você vai concordar aí, que o gabarito é a letra C. Vamos para a questão de número 4. Uma proposição P, ela é composta pela operação de uma proposição lógica simples M e ela mesma, ou seja, P é uma relação de M com M, tá? Não negando, de M com M. Se dissesse M com a negação dela, seria M e não M. Mas aí não diz. Diz M com ela mesma. Em símbolo, P é do tipo M, interrogação M, em que o símbolo de interrogação representa um operador lógico, ou seja, conectivo. Sabendo que P é uma contradição, opa, P é uma contradição. Gente, para ser contradição, aqui deve ser o quê? Deve ser sempre falso, lembra? Vamos lembrar? Como é que eu reconheço que uma tabela verdade é de uma tautologia? Quando a última coluna dessa tabela tiver valores, só valores verdadeiros, apenas valores verdadeiros. Contradição é quando a última coluna dessa tabela verdade tem apenas valores falsos. Contingência, quando a última coluna da tabela verdade tem verdades e falsidade, né? Verdadeiro e falso. Mesclado, tá? Aparece V e aparece F. Bom, aqui eu quero que seja contradição, então eu quero que seja falso. Então, qual desses operadores vai ser substituído pelo que foi substituído pela interrogação? Bicondicional. A bicondicional é sentido duplo, ó. A setinha com sentido duplo.
A disjunção inclusiva é o ou, é a mãezona. A disjunção exclusiva é o ou. A conjunção é o e a condicional é a seta em um único sentido. Bom, então vamos lá tirar tirar a interrogação para saber qual deles vai para aí, né? Bom, como eu quero contradição, contradição, estudamos três possíveis relações da mesma partícula. Quais são? Primeiro, foi P e não P. Segundo, P ou P ou P. Terceiro, vimos que foi P se somente se não P. Foram essas três que nós estudamos. Como aqui ele fala de mesma partícula, eu elimino a primeira e elimino a última. Por quê? Porque aqui, ó, não é a mesma partícula. Aqui está negando a partícula anterior. Veja, aqui está negando a partícula anterior. De mesma partícula, foi só a disjunção exclusiva. Gabarito aqui, ó, na letra C. Então, para responder uma questão dessa, ou você vai fazer a tabela verdade de cada um, usando a bicondicional, depois a inclusão, a exclusiva, a conjunção e a condicional, ou, se lembrar, você vai fazer isso que eu fiz agora, tá bom? Vamos para a questão de número 5. Essa questão diz assim: assinala a opção em que apresenta uma tautologia. Gosto do trabalho, mas não gosto de trabalhar. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou representar essa proposição composta por símbolos. Fica mais fácil. Então, vamos lá? Aqui fica assim, ó. Gosto do trabalho, eu vou chamar de P. Mas, o mas, lembra? Eu já falei isso em aulas anteriores. O mas é sinônimo do I. E não gosto de trabalhar. Isso aqui não é tautologia, porque eu quero que você marque uma tautologia. Não é. Letra B. Conserto o computador. Se somente se o computador estragar. Deixa quietinho. Vamos para C. Sou feliz ou não? Opa, vamos lá fazer até C, que é mais fácil. Vou chamar de sou feliz de P. Sou feliz ou, que é a disjunção inclusiva, não. Não que? Não sou feliz. E aqui a gente já matou a questão, encontrou. P ou não P é sim uma tautologia. A questão 6. Considere as seguintes proposições lógicas. Sou rico ou não sou rico? Eu até falei essa frase já hoje, né? Que ela cai muito em prova. Então, segundo, se estudei ou trabalhei, então trabalhei. As proposições 1 e 2, nessa ordem são. Então, primeiro, vamos fazer a representação desta proposição composta sou rico ou não sou rico em símbolos. Vou chamar de ser rico de P. Então, P ou não sou rico de não P. Então, nós estamos diante de uma tautologia. P ou não P é uma tautologia. Tautologia. Então, eu vou descartar já a letra C, que diz que a primeira é uma contradição, e letra D, certo? Vamos ver a segunda. Se estudei ou trabalhei, ó, veja que tem um conectivo ou, e eles estão dentro do se então. Se estudei, então trabalhei. Vou traduzir isso aqui, tá? Vou representar isso através de símbolo. Estudei, vou chamar de P, ou trabalhei, vou estudar de Q. Então, trabalhei que. Bom, então vamos analisar essa proposição aqui.
É uma proposição que ela tem três, né? Então, a gente tem que fazer a tabela verdade dela. É bom a gente praticar. Vamos lá. Vamos praticar a tabela verdade. Então, vai ser assim. Quantas proposições tem aqui? Tem a P e tem a Q. Tem duas. Então, vai ser 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, 2 vezes 2, que dá 4. 4 linhas. Usar, ó, 4 linhas. Aqui é a minha P, aqui é a minha Q. Depois eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero logo fazer a P ou Q. Então aqui é P ou Q, a coluna do P ou Q. E por último, é a coluna da proposição composta. P ou Q. Se P ou Q, então Q. Vamos lá? Ó, 4 linhas. Uma, duas, três, 4. Quais são os possíveis valores para P? Como eu tenho 4 linhas, a metade é verdadeiro e a metade é falso. Foi assim que a gente fez em aula passada. Para preencher a segunda coluna, que é a coluna do Q, eu vou olhar aqui, ó. Onde o P foi verdadeiro, eu vou pegar a metade. Não foram duas? Então a metade é uma. Uma é verdadeira, a outra é falsa. Para preencher essa coluna aqui, eu vou olhar para a anterior. A anterior eu tenho duas falsas. Então eu vou quebrar no meio, a metade. Então uma é verdadeira e a outra é falsa. É assim que a gente preenche, tá bom? Então vamos lá. Primeira linha, eu quero P ou Q. P ou Q é a mãezona, basta que uma seja verdadeira. P ou Q dá verdadeiro. Aqui, ó, já apareceu uma verdadeira, então é verdadeira. Aqui eu tenho uma verdadeira, então é verdadeira. Aqui as duas são falsas. Aqui é falso. Lembra que o ou é a mãezona? Basta você dizer uma verdade, que ela aceita como verdade. Então, na primeira linha, eu tenho duas verdades. Então, a conclusão é verdade. Segunda linha, eu tenho uma verdade e uma falsidade. Então, é verdade. Terceira linha, eu tenho uma falsidade e uma verdade. Então, P o Q, deixa eu só organizar aqui. P o Q é P ou Q é verdade. E a última linha, onde tem falso e falso, ele é falso. Tá bom? Bom, mas o que eu quero mesmo é essa proposição aqui, ó. Esta daqui. Então, esta daqui é o antecedente é P ou Q e vou comparar com Q. Então, eu vou sair daqui para cá, tá? Nessa ordem. P ou Q para cá. Para quê? Então, vamos lá. Eu tenho uma condicional. Aqui ó, é a condicional. Condicional, que é o se então. Certo? Então, vamos lá. Estou comparando, voltando, tá? Ó, daqui para cá. Então, eu tenho o quê? V e V. Lembra que a condicional só é falso quando é Vera Fischer? V e V é verdadeiro. Agora, comparando agora aqui, ó. V e F, nesse sentido, tá? Primeiro P ou Q e depois Q. Vera Fischer é falsa. Opa, já posso parar. Então, já sei que essa daqui é uma contingência. A primeira é uma tautologia e a segunda é uma contingência. Certo? Mas vamos continuar aqui. Se, ó, V e V na condicional, V e V dá verdadeiro. F e F dá verdadeiro. Então aqui, ó, como mesclou de verdadeiro e falso, é uma contingência, tá, gente?